Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma EBD na web. Nessa feita, falando da lição de jovens, que tem como título durante todo o trimestre, os bons e maus exemplos. Hoje, neste domingo, iremos comentar sobre a lição de número 12, que tem assim o título, Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. Que título forte, né, meu jovem? Nós temos muito o que aprender nessa lição. Gostaria de fazer a leitura do texto do dia. Está aí na sua lição, você acompanha e lê conosco, que diz assim o texto do dia: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Isso está em Lucas capítulo 6 e o verso 16. O que falar deste grande homem? Discípulo de Cristo, andou com Jesus durante todo o seu ministério aqui na terra. E com um detalhe, Judas foi escolhido por Jesus. Não foi algo aleatório que entrou como um dos 12 discípulos, não. A Bíblia é bem enfática quando ela diz que Jesus, antes de escolher os seus discípulos, ele foi orar. Em oração, Judas foi escolhido por Cristo para ser um dos seus discípulos. Judas era um seguidor de Jesus e um pregador do Evangelho. Judas andou com Cristo durante 3 anos e quase 6 meses aqui na terra, o acompanhando, vendo todos os seus milagres. Judas acompanhou com Cristo o milagre da ressurreição de Lázaro, ele estava lá presente. Judas estava com Cristo na multiplicação do pão, quando foi multiplicado pães e alimento para mais de 5.000 homens. Judas estava com Cristo, ele dividiu os pães, serviu os pães àquela multidão junto com os outros discípulos. Judas estava com Cristo em todos os milagres que foram ocorridos durante a caminhada do Mestre. Que exemplo que Judas teve para ser um bom cristão? Que exemplo Judas poderia ter melhor do que não o próprio Mestre para saber como se deveria comportar-se durante a sua caminhada e durante o seu ministério? Mas com todos esses exemplos, Judas, sendo escolhido por Cristo, ainda fracassou. O nome Judas Iscariote, por mais incrível que pareça, ele representa um nome maravilhoso. Olha que coisa interessante. Judas quer dizer maravilhoso. Iscariote, alguns dizem que isso vem da cidade ao qual ele nasceu, Sicário, por isso Iscariote. Já outros afirmam que era de um grupo rebeldes que usavam facas e lutavam contra as forças romanas, e Judas fazia parte desse grupo, e o nome desse grupo era Sicários. E aí surgiu o nome de Judas Iscariote. Mas nós ficamos com a primeira hipótese, de ser a origem de onde ele nasceu. Até porque não temos relato de Judas, um homem violento, que andava com faca, com brigão, não. Nós até temos relatos na Bíblia de Pedro puxando faca para cortar a orelha de Malco, mas Judas não. Então nós preferimos ficar com a primeira hipótese, de que o nome Iscariote vem da origem da terra de onde ele nasceu. Pois bem, meus queridos, a lição vai trazer no primeiro tópico o seguinte: Judas, um discípulo de Jesus. O que é ser discípulo de Cristo? A gente sabe que a palavra discípulo arremata a seguidor. E não é simplesmente seguir para onde vai, mas seguir os seus passos, fazer aquilo que ele fazia, praticar aquilo que ele praticava. Como eu comecei aqui falando para vocês, Judas presenciou todos os milagres que Jesus fez. Na hora da tempestade, Judas estava no barco. Na hora de Jesus andar sobre o mar, Judas estava para ver aquele tal milagre. Então, exemplo ele teve. Exemplo do mestre ele teve. Por que fracassou? Eu queria dizer para você que o fracasso de Judas foi mais em ele cochear em 2 pensamentos. Apesar de Judas andar com o mestre lado a lado e presenciar todos os seus milagres, Judas cocheava em 2 pensamentos. Não tinha ainda certeza daquilo do que ele cria. E infelizmente, meu jovem, infelizmente, jovens, na casa do Senhor ainda tem pessoas assim, que estão lá há anos, há meses, há décadas, mas ainda não teve um arrependimento profundo, uma mudança de fato de vida e de atitude para que seguisse o mestre com fidelidade. Cocheia em 2 pensamentos, infelizmente. E isso arremata alguns pais que pensam em si mesmo: mas eu criei meus filhos na casa do Senhor. Alguns amigos: mas ele andava comigo na casa do Senhor.
Alguns avós, desde quando ele era pequenininho, eu levava para a casa de Deus, cresceu dentro da igreja. E por que se afastou? Por que se distanciou do Senhor? E às vezes ficam até se questionando, onde foi que eu errei? O que precisava que eu fizesse para que eles não se afastassem? Eu errei e precisava acrescentar mais o quê? Para que essa pessoa não se afastasse dos caminhos do Senhor. E isso fica inculcado na cabeça de alguns pais, na cabeça de alguns avós, nas cabeças de alguns amigos. Mas Judas nos arremete a refletir e tirar a conclusão de que o ambiente ao qual nós vivemos, o ambiente com o qual nós crescemos, seja com pessoas fiéis dentro da igreja, pessoas íntegras que amam o Evangelho e amam ao Deus do Evangelho, essas pessoas, por mais que estejam envolvidas, isso não quer dizer que elas são convertidas. Judas nos dá esse grande exemplo. 3 anos ao lado do mestre, um dos maiores exemplos de vida, retidão e santidade. Judas olhando, caminhando e vivenciando a vida do mestre no seu caminhar. Todavia, Judas se deixou levar pelos desejos e o amor ao dinheiro. O segundo tópico da lição vai dizer o seguinte para nós: um homem que lidava com o dinheiro. E lidar com dinheiro não é coisa fácil. Não é todo mundo que está preparado para lidar com dinheiro. Todavia, quem escolheu Judas para lidar com o dinheiro daquele grupo foi o próprio Cristo como líder, como mestre. E Cristo não escolhe ninguém aleatório, ele tem um propósito para escolher. Judas era um homem de respeito, por isso que Cristo o escolheu. Judas era um homem de renome no meio dos 12, de confiança. Ele andava com a bolsa do dinheiro do grupo, a confiança dos 11 e a confiança de Cristo estava em Judas. Todavia, Judas, por o amor ao dinheiro, pela ganância e a avareza, traiu os 12 e ao seu mestre, se vendendo por 30 moedas de prata. Que valor! Judas vendeu a salvação, Judas vendeu a comunhão com o mestre, Judas poderia hoje ser um dos grandes exemplos como os outros discípulos de Cristo e apóstolos, e nós hoje o pegarmos como um bom exemplo, mas ficou para nós um mau exemplo de crente, um mau exemplo de discípulo, um mau exemplo de obreiro e um mau exemplo de líder, porque ele era um dos líderes de Cristo. Judas, aquele que foi com os 12 no meio dos 70 e veio alegre por evangelizar e muito contente, e disse: mestre, nós pregamos e ele se converte, os coxos andam, os aleijados andam, os cegos enxergam, os mudos ouvem. Veio alegre, mas se deixou levar pela avareza e o amor ao dinheiro. É por isso que Paulo escreve para nós e diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meu jovem, você que está na sua caminhada, fique firme na sua fé. Não se desvie para a direita, nem se desvie para a esquerda, mas siga em frente, continuando e sendo discípulo, seguidor dos passos de Jesus. Se você continuar nesses passos, você não vai ter arrependimento, muito pelo contrário, tem promessas de vitória, de céu e de glória para mim e para você. Judas se deixou desviar-se. Observe que o mestre, ele escolheu a nós antes que nós o escolhêssemos. Pela sua infinita misericórdia, poder e graça, ele nos escolhe antes que nós venhamos a escolher. Mas ao diabo não. O diabo, ele não pode chegar a você sem você permitir. Judas só foi acometido a tentações e só deu espaço para que o diabo trabalhasse porque ele deixou o diabo chegar. Ele abriu fendas, ele abriu portas para que o diabo chegasse a ele. O diabo não chega em você, meu jovem, o diabo não chega em você, jovem, sem a permissão, primeiro, que você o permita e segundo, que Deus o permita. Primeiro depende de você. É você que fecha as brechas, é você que fecha as lacunas. Quem são as suas 30 moedas de prata? Talvez a sua 30 moeda de prata seja uma amizade que esteja lhe conduzindo a se distanciar de Deus e a se aproximar das astutas ciladas do diabo. Talvez as suas 30 moedas de prata seja um relacionamento amoroso, seja o seu namorado, a sua namorada,
que ainda não é crente, mas você diz em seu coração, eu vou ganhar ele, eu vou ganhar ela para Jesus. E nestas veredas do perigo, beirando o abismo, você continua a se distanciar de Deus e a se aproximar do perigo. As 30 moedas de prata hoje não são literalmente 30 moedas, mas você sabe quais são as suas 30 moedas de prata. Não troca a eternidade. Não troque a amizade do eterno, a união, a comunhão, a santidade, a integridade e o céu por 30 moedas de prata. Você sabe qual é as suas 30 moedas de prata. Mas Judas trocou. Judas abriu mão de uma vida santa, de uma vida regrada na presença de Deus, operando milagres, sentindo a presença do próprio Eterno, deixou de ser batizado no Espírito Santo, de receber o poder do Altíssimo, a virtude do Altíssimo, no Pentecoste, por 30 moedas de prata. Deus quer fazer mais para você. Deus quer fazer mais por você. Deus anela, deseja operar grandemente na tua vida, jovem. Deus quer te fazer missionário, Deus quer te fazer um pastor, um evangelista, um diácono, um presbítero, um grande líder de exemplo para dentro da igreja e para o seu povo. Não troque o que Deus tem para você por 30 moedas de prata. As 30 moedas vão acabar, mas a eternidade, o próprio nome já afirma, é eterno, não tem fim. Este é o conselho que eu deixo para você nesse segundo tópico. O terceiro tópico da lição diz assim para nós, como Jesus tratou a Judas. Que interessante, queridos. Qual foi o tratar de Cristo para com Judas? Observe que mesmo Jesus sabendo que Judas o iria trair, ele não ficou indiferente com Judas em nenhum momento. É tanto que para que ele dissesse que ali na mesa havia um traidor, ele disse, aquele que molhar comigo o pão no vinho. Porque os outros não tinham percebido diferença nenhuma com Cristo. Cristo tratou de igual para igual, com amor, respeito e reverência, como Cristo tem com todos nós. Cristo não despreza. Até aquele momento, Judas poderia se arrepender, porque Deus é misericordioso e justo para aqueles que se arrependem. Observe que ao momento que Jesus afirma que aquele que molhar o pão no vinho é o traidor, Judas molha o pão e olha para Cristo, e Cristo diz para ele, o que tu tens de fazer, fazei depressa. E Judas se levanta e vai se encontrar com os algozes que iriam pegar a Cristo. Mas Cristo em nenhum momento deixou de amar a Judas. Quando Cristo se encontra com Judas no caminho, vindo da oração, Judas chega perto de Cristo e dá um beijo. Mas antes de beijar, está escrito, e Jesus diz assim, amigo, a que vieste? Jesus naquele momento não foi hipócrita, porque nosso Cristo não é hipócrita. Jesus naquele momento não foi falso, porque o nosso Cristo não foi falso. Jesus foi sincero, e naquele momento Jesus abriu uma porta de arrependimento para Judas, era o seu último momento de arrependimento. Quando ele disse, amigo, tu vais fazer isso mesmo. Quando ele disse, amigo, a que vieste? Tu vai continuar com isso. Eu estou aqui a te receber, eu estou aqui a te acolher. Eu estou aqui a te amar, não deixei de te amar, continuarás com isso. Quando Jesus disse, amigo, a que vieste? Jesus disse, é a tua última oportunidade, arrepende-te. Porque Cristo veio para salvar todos aqueles que estavam perdidos. E Judas havia se perdido nas ciladas do diabo, nas armadilhas de Satanás. E Cristo até no último momento vira para Judas e diz, a que viestes? E chama de amigo. A palavra amigo arremete a uma coisa íntima, a um relacionamento mais próximo. Não se chama de amigo um estranho. Não se chama de amigo uma pessoa que se conhece agora. Não se chama de amigo qualquer um. Não, a gente só chama de amigo aqueles que são próximos, aqueles a quem nós temos intimidade, aqueles a quem nós compartilhamos os nossos sentimentos, as nossas ideias e as nossas emoções. E Cristo tinha compartilhado uma vida inteira com Judas. E a amizade de Cristo para com Judas era verdadeira. E quando ele diz, amigo, a que vieste? Judas não teve demora, o beijou e o entregou. Que nós possamos, nessa lição, que vai falar de um grande amigo, a outro amigo, um fiel e um traidor. Um fiel até o fim
e outro levou a traição até entregar o seu amigo. Uma lição que diz, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença, que neste dia, que neste domingo você aprenda e leve em seu coração que quando você se aproximar com Cristo, isso faça uma diferença na sua vida. Não seja como Judas, que se aproximou de Cristo e não teve mudança. Continuou avarento, começou avarento, continuou avarento e foi avarento até o fim. Não seja como Judas, que ao andar ao lado do Mestre, presenciar os milagres que o Mestre fez, ver, presenciar e tomar para si tudo aquilo que aconteceu na vida do Mestre, não teve mudança de vida, não teve mudança de atitude. Mas você, jovem, rapaz e moça da casa do Senhor, você, jovem que não ainda entregou a vida para Jesus, moça e rapaz que sente um vazio na sua alma e no seu coração, dentro do peito, hoje é dia de você ter uma aproximação com o Mestre, entregar a sua vida ao Mestre e deixar o Mestre trabalhar a sua vida dos pés à cabeça, corpo, alma e espírito de transformação na presença do Mestre que tem amor, perdão e amizade. Ele te chama de amigo neste dia. Ele te chama de amiga neste dia e pergunta, amiga, não faz isso. Amigo, não faz isso. Eis-me aqui para te confortar, eis-me aqui para te consolar, eis-me aqui para te dar força para continuar. Não desiste. Esquece as 30 moedas de prata. Vem para mim, que tenho vida e a tenho com abundância. Jovem, moço e moça da casa do Senhor, não se desvie. Fique nos caminhos do Senhor. Fique firme. Você está brindado com o escudo do nosso Deus. Como diz no Salmo, Ele é refúgio e fortaleza para a tua vida. Não se desvie como fez Judas, que no fim de tudo foi morto e morto em precipício. Enforcou-se no arrependimento, não pela atitude, mas no remorso de alma. Sentiu remorso e vergonha ao ponto de se tirar a própria vida, de se enforcar. Mas é momento de não de remorso, mas de arrependimento. E quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus é Deus de justiça, mas Deus também é Deus de amor. Deus é Deus que anda na retidão, mas Deus é Deus que plana caminhos para que eu e você caminhem nessa mesma retidão, na vereda da justiça, do amor e da misericórdia de Deus. Meu jovem, moça e moça da casa do Senhor, fique firme, não se desvie, mantenha a sua fé e vá até o fim, confiando, porque Ele é galardoador da minha e da tua vida nesta manhã. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe sua igreja, seu pastor. Fique firme e vamos juntos até a volta de Cristo. Deus abençoe.